Família IPG2, bom dia. Graça e paz do Senhor Jesus sejam abundantes sobre a nossa vida. Que manhã especial, maravilhosa, esse tempo tão precioso de louvor, de adoração ao Senhor Deus. E também essa oportunidade que nós temos de ouvir o Senhor Deus por meio da exposição da Escritura. A oportunidade de nos achegarmos também à mesa da comunhão. Abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1. Iniciamos a exposição desta epístola, tão preciosa, tão oportuna. A minha oração é que Deus, nessa manhã, nos alcance mais uma vez. O texto que será o foco da nossa exposição são os versículos 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Do versículo 5 ao 10. Mas eu quero retomar a leitura a partir do versículo 3. Então, assentado como vocês estão, vocês são encorajados a me acompanhar na leitura do texto que diz assim: Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. Se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam. E a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creem naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho, diz a palavra de Deus. Irmãos e minhas irmãs, a perseguição e tribulação não são incomuns à experiência do povo de Deus. A igreja do Senhor Jesus, ela sempre passou, sempre enfrentou perseguição e tribulação. Tanto é assim que o apóstolo Paulo, quando está escrevendo ao jovem pastor da igreja de Éfeso, Timóteo, ele diz no capítulo 2, versículo 12, ele diz assim: ora, todos quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Esse é um texto que nós não podemos nos esquecer de que em algum momento aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus enfrentarão perseguições. E ouçam as palavras do Senhor Jesus sobre a reação do mundo em relação à igreja. Escutem o que o Senhor Jesus disse, conforme o ensino de João, no capítulo de número 15. São palavras do Senhor Jesus. Se vós fosseis do mundo, disse Jesus, o mundo amaria o que é seu. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que é seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Versículo 20 diz assim: lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor.
Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros, diz o Senhor Jesus. Portanto, o que eu faço aqui nessa manhã, antes de entrar propriamente no texto, é lembrar que todo cristão verdadeiro deve esperar por provação e perseguição na vida cristã. Eu sei que na atual conjuntura que nós estamos vivendo no Brasil, você fala assim, mas isso parece muito distante, porque nós estamos indo muito bem, obrigado. Nenhuma perseguição tem sido desencadeada do ponto, pelo menos no ponto de vista físico, no contexto da igreja evangélica brasileira. Mas eu conversava com o reverendo Robson, relembrando sobre essas coisas, sobre essa questão que faz parte da história da igreja, e nós recordávamos que os primeiros missionários que João Calvino enviou para essa terra foram mortos por conta do evangelho. Não faz tanto tempo, e a igreja presbiteriana em São José dos Calçados, ela foi queimada. Ela foi queimada. Aqui deve ter gente, ou pelo menos num tempo desse, tinha pessoas aqui que eram da cidade de São José dos Calçados, no estado do Espírito Santo. A igreja foi destruída. É claro que hoje isso para nós e para os nossos filhos parece um pouco distante. Mas família IPG2, eu devo lembrá-la que a perseguição faz parte da grade curricular do discípulo do Senhor Jesus. Faz parte da grade curricular. Você não pode esperar menos do que isso. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria vocês. Mas como eu vos escolhi e vocês não são mais do mundo, então o mundo vai odiar vocês. O servo não é maior do que o seu senhor. Se perseguiram a mim, Jesus fala, se perseguiram a mim, vocês acham que vocês serão poupados de perseguição? Perseguirão também a vocês. Agora, até que ponto nós estamos dispostos a passar por perseguição por conta da fé? Até que ponto nós estamos dispostos? Até que ponto nós estamos dispostos a enfrentar as tribulações em razão da nossa fé no Senhor Jesus? A tribulação enfrentada ou a perseguição enfrentada, vice-versa, a tribulação e perseguição enfrentada pela igreja de Tessalônica, já foi algo tratado pelo apóstolo Paulo na primeira carta. Isso no seu nascedouro. No nascedouro, essa igreja já enfrentou perseguição e tribulação. E agora o apóstolo Paulo, ele volta a falar da situação enfrentada ainda. A situação enfrentada lá atrás, no início da igreja, e agora a situação de perseguição e tribulação enfrentada ainda pela igreja. E o que é que Paulo faz aqui, além de dar graças a Deus pela fé, pelo amor, pela a esperança que essa igreja tem? O que Paulo faz aqui é encorajar a igreja diante da perseguição e da tribulação. Paulo está encorajando a igreja. Porque uma igreja que está com essa fé operosa, vibrante, com esse amor maravilhoso no seio da comunidade, também está enfrentando lutas, e Paulo precisa dizer para essa igreja que ela precisa aguardar grandes coisas da parte de Deus. Que a vida não se confina a essa existência temporal, efêmera. Tem coisas grandes que estão reservadas aos crentes, mas enquanto isso nós precisamos de encorajamento. E o verbo sofrer aqui, como nós podemos ver no versículo de número 5, o verbo sofrer aqui, ele se encontra no tempo presente e denota que os sofrimentos ainda estão acontecendo. O que Paulo está fazendo, dentro dessa moldura da primeira carta e da segunda carta, é mostrando, olha, o sofrimento ainda perpassa a existência da igreja de Tessalônica. E uma igreja que enfrenta sofrimento no início, e na sua jornada esse sofrimento não é arrefecido, ela precisa de encorajamento, porque o sofrimento é uma coisa que abate. Muitas pessoas, diante do sofrimento, acabam sucumbindo diante das intempéries da vida. Por isso o apóstolo Paulo, ele, para encorajar a igreja, o que é que ele faz? Ele dá destaque à justiça de Deus. Como que dizendo, não se esqueçam, embora possa parecer num momento ou no outro, que Deus não está percebendo o que está acontecendo, Deus está percebendo sim. E em tempo oportuno, Deus vai manifestar a sua justiça sobre essas pessoas.
A passagem que nós lemos, e de modo específico, versículos 5 ao 10, a passagem que nós lemos, ela vai mostrar que a justiça de Deus será aplicada. Deus vai aplicar a sua justiça. Deus não vai deixar impunes aqueles que perseguem vocês, aqueles que zombam de vocês, aqueles que rejeitam o evangelho. E em contrapartida, porque a justiça tem esses dois lados, é punir aqueles que perseguem e recompensar aqueles que são perseguidos. O texto está mostrando o seguinte: Deus, no seu caráter santo e justo, Deus vai manifestar em tempo oportuno a sua justiça. E, queridos, o nosso problema, especialmente a geração contemporânea, é que nem sempre nós conseguimos fazer distinção entre vingança e justiça. Entre vingança e justiça. Embora no texto apareça o conceito vingança, mas a ideia aqui é a ideia de justiça, não é a ideia de vingança tal como nós concebemos. E nós temos dificuldade de fazer essa distinção. Batman Begins, em 2005, quando foi ao cinema, o casal Wayne sofreu um latrocínio. Quem aqui viu o filme não é spoiler, porque muitas pessoas viram e os meninos, talvez os mais jovens, não viram. Então o casal Wayne, ele sofreu um latrocínio. E o menino viu aquela cena, ele fica traumatizado, por assim dizer. E Bruce, então ele cresce, ele se prepara, porque ele quer vingar a morte dos seus pais. Ele quer vingar a morte dos seus pais. E ele não consegue perceber a distinção entre vingança e justiça. Só que a coleguinha dele, que cresceu com ele, que trabalhava ali com eles, nas proximidades, ela envereda pela área do direito, e ela se forma, e ela é alguém do direito. E quando ele volta, então, preparado para ir no tribunal no dia do julgamento do moço que cometeu o latrocínio, ele leva uma arma esperando a oportunidade para executar o moço. Mas é muito interessante que antes disso, a sua colega, que percebe essa índole, essa diligência dele para provocar ou para praticar a violência ou a vingança, ela vai dizer, olhar nos olhos dele e vai dizer o seguinte: Bruce, você quer vingança. E ele tenta negar isso. E ela então olha nos olhos dele e diz o seguinte: vingança é diferente de justiça, porque justiça tem a ver com a harmonia das leis. É muito interessante essa colocação. E isso nos faz pensar, porque Deus, o que Ele quer, o que Ele vai fazer, não é vingança, não é vingança da forma como tal nós concebemos. Deus, Ele vai aplicar a sua justiça. E ao aplicar a sua justiça tanto tem um aspecto positivo, quanto tem um aspecto negativo. Na verdade, Deus precisa aplicar a sua justiça. Deus não pode deixar impunes aqueles que tripudiam da sua lei, aqueles que zombam do seu caráter, que perseguem o povo de Deus. E por que Deus tem que aplicar a sua justiça? Por que Deus tem que aplicar a sua justiça? Porque se Deus não aplicar a sua justiça, mas pelo contrário deixar com que os ímpios triunfem sobre os bons, então Deus poderia ser taxado de injusto. Porque como que uma pessoa da envergadura de quem Deus é, do seu caráter santo, que é justo, que tem leis, que exige que as pessoas lidem, se relacionem de acordo com a sua lei, e de repente Deus não manifesta a sua justiça? Se Deus não fazê-lo, ele pode ser taxado de injusto. É como se um juiz que recebe alguém no seu tribunal para ser julgado, e você então olha para aquela pessoa, todas as provas contundentes, fartas, e de repente o juiz inocenta aquela pessoa. E então você olha e fala assim: gente, no que nós vamos acreditar? Se aquele que tem competência, se está nas mãos daquele que tem competência para julgar, ele fecha os olhos e não julga, não aplica justiça, porque justiça é a harmonia das leis, e se as leis são violadas, o infrator tem que ser punido. Logo, as coisas erradas devem ser corrigidas, e o mal não pode triunfar e zombar do bem. O que Paulo está fazendo é mostrando o caráter justo de Deus, a aplicação da justiça de Deus que vai acontecer, e que, portanto, a igreja precisa ser encorajada.
o que acontecerá na segunda vinda do Senhor Jesus? Esse é o tema, esse é o assunto que Paulo está tratando nesses versos. O que vai acontecer na segunda vinda do Senhor Jesus? O Senhor Jesus vai recompensar a igreja. E o Senhor Jesus vai punir os infratores. E por que isso? O que Paulo está trabalhando nesse texto, nessa passagem, ele está apresentando o princípio básico da justiça retributiva, ou da retribuição divina. É o princípio básico da retribuição divina. Deus retribui a sua igreja, o seu povo, os justos, os santos. E Deus também retribui, de acordo com as obras de cada qual, os ímpios, aqueles que estão perseguindo a igreja. O que acontecerá, portanto, com aqueles que são perseguidos por ocasião da volta do Senhor Jesus? Os perseguidos serão recompensados. Esse é o nosso primeiro ponto. Os perseguidos serão recompensados. Nós vamos ver isso no versículo 5, 7 e 10. Vejam o link que o versículo 5 faz com o versículo 4. O versículo 4 diz assim: em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais, sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual com efeito estáis sofrendo. Por causa da fé, aquela igreja que nós já fizemos a descrição, da igreja modelo, ela estava enfrentando lutas terríveis. Lutas terríveis. Um povo que professava a fé na cidade de Tessalônica não está sendo poupado de perseguição. Os crentes perseguidos por causa da fé, Paulo está dizendo, eles serão considerados dignos do reino de Deus. Deus concede aos seus servos, Paulo vai ensinar na sua carta aos Filipenses, no capítulo 1, versículo 29, Deus concede aos seus servos a graça de sofrer por causa de Cristo. Você e eu, nós estamos acostumados a ouvir que Deus nos concede a graça para a salvação, a graça da regeneração, a graça da justificação, a graça da adoção, a graça da reconciliação, mas nós não paramos para pensar que Deus nos concede a graça de sofrer pelo Senhor Jesus. Quando você é afrontado pelo Senhor Jesus, é Deus te dando a graça de sofrer e de evidenciar de que você, em tempo oportuno, será considerado digno do reino de Deus. E, aliás, o William MacDonald, ele vai dizer o seguinte: quem sofre por amor do reino mostra que está entre os eleitos que reinarão com Cristo no futuro. Ao mesmo tempo que nós recebemos graça para sofrer pelo nosso amado Salvador Jesus Cristo, nós, quando sofremos por causa do reino de Deus, nós estamos entre aquele grupo seleto que reinará com o Senhor Jesus. O cristão, ele recebe à luz da Bíblia duas declarações nesse prisma que envolve a nossa relação com o reino de Deus. O reino presente e o reino que ainda está por vir. A primeira declaração é a declaração espiritual que diz respeito àquilo que Deus fez por nós em Cristo Jesus. É a declaração que o que somos, o que experimentamos, o que temos, em razão da nossa fé em Cristo, tem a ver com aquilo que Ele fez por nós. Não há participação nossa nesse quesito. Ele declara que nós somos o que somos em razão da obra do Senhor Jesus. Mas existe a declaração, que é uma declaração moral. E é disso que Paulo está tratando, a meu ver. Quando ele vai dizer que eles serão considerados dignos do reino de Deus, não é que Paulo está dizendo que, em razão do que eles estão passando, eles serão considerados dignos como que numa questão que envolve as obras. Mas é uma declaração moral que vem como prova de alguma coisa que atesta que, ao final, em razão do que eles passam, como forma de retribuí-los, Deus vai dizer que eles são dignos do reino, por aquilo que eles passaram. Então, eles já são, mas nesse prisma moral, Deus vai dizer ao final: vocês são dignos do reino de Deus, porque passar pelo que vocês passaram, enfrentar o que vocês enfrentaram, e vocês não sucumbiram, vocês não recuaram, vocês não arrefeceram,
é sinal de que vocês receberão da parte de Deus uma declaração moral, por ocasião do desfecho de todas as eras. Na vinda do Senhor Jesus, vocês serão tidos como dignos do reino de Deus. O que os discípulos do Senhor estavam passando era uma questão de prova, que atesta quem eles já são em Cristo e, portanto, ao final, a coroa da vida. O sofrimento aqui que Paulo está trabalhando, quando ele diz assim, pelo qual com efeito estáis sofrendo, estão sofrendo pelo reino, né? Considerados dignos do reino, pelo reino de Deus, com efeito estáis sofrendo. O sofrimento aqui não é para ganhar alguma coisa, mas para comprovar algo. É para comprovar. Quando o sofrimento vem, e Deus permite com que o sofrimento se desenrole em razão da nossa fé, ao final, o que Deus está querendo é comprovar o que nós já temos, e depois Ele declara que nós somos dignos deste reino. Ele está dizendo com isso e encorajando a igreja. Não recue. Eu sei que os sofrimentos são muitos, eu sei que as tribulações são muitas, mas vocês estão sofrendo por uma boa causa. Pelo que nós temos sofrido hoje, irmãos? O sofrimento que nós enfrentamos hoje é de que natureza? E às vezes nós confundimos isso. Talvez você esteja sofrendo por causa de um relacionamento abusivo, e não é a mesma coisa pela qual os irmãos estavam sofrendo. Você está sofrendo de um relacionamento abusivo porque você fez uma escolha ruim. Tomou uma decisão ruim de entrar no relacionamento. Às vezes tinha evidências e você mesmo assim meio que fechou os olhos e ignorou a fala dos seus pais, de alguém. E hoje você vive num relacionamento abusivo que está oprimindo você, que está adoecendo você. Não é o mesmo tipo de sofrimento que essa igreja estava passando. Talvez você esteja sofrendo por causa da política, por causa de ideologias. As coisas não aconteceram como você gostaria que acontecesse, ou não esteja acontecendo, e você está sofrendo, mas você não está sofrendo pelo reino, embora você pense que sim, não é. Talvez você esteja sofrendo por causa de escolha inadequada que fez. Porém, a igreja estava sofrendo por algo maior, por algo mais nobre. Ela estava sofrendo pelo reino de Deus. E ao sofrer pelo reino de Deus, o apóstolo Paulo vai dizer, vocês serão considerados dignos deste reino pelo qual vocês estão sofrendo. Não confunda o seu sofrimento, que tem a ver com as escolhas que você fez, com as escolhas que nós fazemos, para dizer e atribuir que isso tem a ver com o reino de Deus. Às vezes não tem a ver com o reino de Deus. Foram as bobagens que nós fizemos e as escolhas tolas que nós fizemos que nos levaram para esse corredor de sofrimento. Só que aqui Paulo está dizendo, o sofrimento tem a ver com o reino de Deus, com a causa de Cristo. O que o apóstolo Paulo fala? O que o apóstolo Paulo fala? Para dar destaque à justiça remunerativa. O apóstolo Paulo, ele fala nesse bloco em que os perseguidos serão recompensados, ele fala que existe um dia, que existe um evento e que existe um efeito deste evento. É preciso prestar atenção porque no corredor da história, no fluxo da história, às vezes a gente corre o risco de se perder e Paulo fala, existe um dia, existe um evento que vocês devem aguardar e por ocasião desse evento, nesse dia, haverá um efeito que vai trazer um conforto para vocês. Vejam vocês, que no versículo 10 ele fala assim, naquele dia, a igreja pode aguardar porque existe uma data que tudo isso pelo qual a igreja está passando vai ter um ponto final, naquele dia, no dia do Senhor, no dia da volta gloriosa do Senhor Jesus, quando Ele vier acompanhado dos seus santos anjos em glória, naquele dia, tudo isso vai acabar e vocês serão reconhecidos como pessoas dignas do reino de Deus. Existe também um evento. A igreja pode ter expectativa mesmo diante de perseguições e tribulações, porque existe um evento. Olha o versículo 7, que diz assim, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, um evento apoteótico, glorioso, quando o Senhor Jesus rasgar as nuvens e voltar.
gloriosamente com seus anjos de poder. Existe um evento. E a palavra aqui, manifestação, é uma palavra usada para dar destaque à vinda do Senhor Jesus. Manifestar aqui é a palavra apocalipse, que significa, dentre outras coisas, revelação, que significa descobrimento, que significa a remoção do véu. Agora, na atual conjuntura, e naquele momento, a igreja estava impedida como que um véu que escondia aquilo que está para acontecer das nossas vistas. Porém, naquele dia, preste atenção, querido, naquele dia o Senhor Jesus será manifestado em glória, o véu será removido, a cortina será retirada, e então o veremos face a face. Gente, para uma igreja que está sendo perseguida, que parece que tudo vai colapsar, Paulo está dizendo, querido, vocês que estão sendo perseguidos por conta do reino, vocês serão considerados dignos, haverá um carimbo de Deus dentro do prisma moral, de evidência de quem vocês já são em Cristo. Aguardem por esse dia, e esperem este evento que está para acontecer, mas também existe um efeito nesse evento, nesse dia. O versículo de número 7 diz assim: e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco. Naquele dia, no evento, a manifestação, quando a cortina for removida, Paulo está dizendo, há um efeito desse dia. Qual é o efeito? Um efeito maravilhoso. Alívio. A igreja pode esperar, porque haverá um efeito maravilhoso. Alívio. Alívio. Alívio será para quem enfrenta situação difícil em razão da fé por conta do reino de Deus. Alívio será para todos os crentes, todos os que creem no Senhor Jesus. O alívio, ele vem de uma fonte específica, ele vem do Senhor Jesus. Ele vem do Senhor Jesus. Quando ele se manifestar, vocês receberão alívio. O alívio, ele não vem do político de sua preferência. O alívio não vem dos desdobramentos da política. O alívio vem da manifestação do Senhor Jesus. Da manifestação do Senhor Jesus. A palavra no grego aqui, anesis, alívio, no grego clássico podia se referir à soltura da corda de um arco. Pense no arqueiro, quando ele puxava a corda, o fio, e ele está em tensão. Ele está em tensão. Mas mais tarde essa palavra veio a significar, de modo geral, recreação, relaxamento. Portanto, a palavra alívio aqui denota o relaxamento das cordas firmemente esticadas, daquela tensão que o crente se encontra. Não faz muito tempo eu fui ao médico por um problema no joelho, e chegou lá o médico, recomendou que eu precisava fazer algumas sessões de acupuntura. E aí, eu receoso, né, daquelas agulhinhas e tal, aí entrei, ele falou, e aí, perguntou a minha história, quem eu era, o que eu estava passando, e de repente, quando ele veio, que ele tocou aqui, ele falou, o senhor está tenso, hein? O que o senhor faz? Eu falei, sou pastor, né? Ele falou, faz sentido. Eu estava tenso. As lutas que eram enfrentadas pela igreja de Tessalônica era algo tenso. Os membros estavam tensos por conta do sofrimento. Porém, assim que o Senhor Jesus se manifestar, acompanhado dos seus anjos, Paulo está dizendo, o alívio, o relaxamento, vocês vão experimentar, porque o sofrimento será definitivamente debelado. Todos os crentes enfrentarão alívio. Os crentes receberão o alívio definitivo por ocasião da vinda do Senhor Jesus naquele dia. Queridos, quantas tensões a gente enfrenta nessa caminhada. Quantas pessoas tensas. Quantas pessoas que estão aqui nessa manhã, nessa congregação, reunidos aqui nessa manhã, mas que tiveram uma semana tensa. Jesus está dizendo, por meio da sua palavra, o alívio está às portas, o alívio vai vir. Eu não sei quantos aqui me entendem por quê.
é algo tão consolador, que traz o refrigério para o nosso coração. Quem sofre pelo reino de Deus serão considerados dignos. Quem sofre pelo reino de Deus experimentará alívio. Os crentes que sofrem pelo reino de Deus por ocasião da vinda do Senhor Jesus refletirão a glória do Senhor e ele será admirado nos crentes, diz aí o versículo de número 10, quando diz assim: quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creem. Glorificado e admirado. A passagem no versículo 10, quando vem construindo essa ideia do que os perseguidos experimentarão, que eles serão recompensados, considerados dignos, declarados dignos, experimentarão alívio como resultado da vinda do Senhor Jesus, e aqui refletirão a glória do Senhor Jesus, e o Senhor Jesus será admirado neles. Aqui a passagem ensina duas coisas que vão acontecer. Primeiro, o Senhor Jesus será glorificado na igreja e admirado na igreja. Olha que coisa estupenda. Isso é maravilhoso. Quando o Senhor Jesus aparecer, não é a ideia de entre os crentes, mas nos crentes. Na estrutura de quem são os crentes, em quem é a igreja. Ele será glorificado na igreja. Isso é extraordinário, porque hoje, no atual momento da igreja, às vezes tem críticas duras, severas contra a igreja, por conta das mazelas, das rugas que são encontradas ainda na igreja, porque a gente não vê a igreja como o Senhor vê. Segundo, o pecado será definitivamente banido da vida da igreja. As impurezas serão removidas. Daí, quando o Senhor Jesus se manifestar, vai reluzir a glória do Senhor Jesus na igreja. Ele será glorificado na igreja. Ele será admirado pela igreja e na igreja. Que coisa estupenda, é isso que nos aguarda. A imagem do Senhor Jesus, que está sendo refeita em nós, que foi danificada pelo pecado, ela estará definitivamente esculpida em nós. Você já pensou que é isso? Porque às vezes a gente olha uns para os outros e fala assim: cara, se eu não cresce na Bíblia, eu não diria que essa pessoa é crente, não, pelo amor de Deus. Eu não sei. De repente a minha mulher olha para mim naqueles momentos de contradições e fala assim: será que esse homem é crente mesmo? Não sei, né? Os meus filhos, ou você, coloque-se no seu lugar aí. De repente o outro olha e fala assim: meu Deus, que coisa, que contradição, que paradoxo. De repente Paulo está dizendo: olha, o ponto final para a história, para esse momento está para chegar. E quando chegar, ele será glorificado na igreja e admirado na igreja. Que coisa maravilhosa. Então, a primeira verdade do texto que nós aprendemos é que os perseguidos serão recompensados. A segunda, os perseguidores serão julgados. Paulo está encorajando a igreja, falando: olha, aguardem. O tempo vai passar. O ponto final vai chegar. E saibam que aqueles que aparentemente vão sair ilesos, eles serão punidos. Isso é tão importante, irmãos, porque às vezes a gente olha para o cenário de coisas que acontecem, os desdobramentos de coisas que você fala assim: mas como assim? Como que fulano se escapou? Diante dos delitos, diante das provas robustas que nós sabíamos que a pessoa tinha feito isso, feito aquilo outro, ele não foi para o chilindró, não foi penalizado, e a gente meio que entra em crise. Só que com o Senhor não. Está tudo sendo computado. Nada está esquecido. O Senhor vai puni-los. E veja então, versículos 6, 8 e 9. Diz assim: se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam. Ele vai dizer. Irmãos, preste atenção aqui, porque olha só que coisa. A sociedade contemporânea, ela tem dificuldade em aceitar que Deus é capaz de executar juízo sobre as pessoas. Hoje, por certo, muitas pessoas fariam objeção àquilo que é ensinado na Escritura. As pessoas têm facilidade para entender o seguinte, como disse Sproul. As pessoas têm facilidade para que Deus é poderoso para abençoar uma nação,
Mas as pessoas têm dificuldade que Deus é poderoso para punir uma nação. Abençoar uma pessoa, uma família, todos nós fazemos joinha. Mas de repente, quando a gente fala o que a Bíblia está ensinando, que Deus também, o justo juiz de toda a terra, ele também é diligente em punir pessoas, aí a gente fala, não, peraí, que Deus é esse? Parece estranho. Não é esse Deus, né? As pessoas dizem, eu já ouvi, as pessoas dizem, não é esse Deus que eu creio, não. Então o seu Deus que você crê não é o da Escritura, é da sua imaginação, é da sua idolatria. É um Deus imaginário, não é o Deus da Escritura, porque o Deus da Escritura diz que ele vai dar em paga àqueles que perseguem a igreja, tribulação também. A justa retribuição tem como base a lei e o caráter santo de Deus. Isso não pode ser dissociado, nem esquecido, nem suprimido. Ainda a Bíblia mostra que na história, por diversas vezes, o julgamento de Deus, ele atingia dois propósitos. Quando você lê determinados eventos nas Escrituras que falam do julgamento de Deus, você vai perceber que quase sempre eles atingiam dois propósitos. O propósito número 1 é que pelo julgamento Deus livrava o seu povo do inimigo. O inimigo estava ali agindo de modo opressor, cruel, injusto. Aí Deus manifestava o seu julgamento, com isso trazia livramento para o povo. O segundo propósito é pelo juízo de Deus ou pelo julgamento, Deus punia os inimigos que oprimiam o seu povo. É isso que Paulo está ensinando, está dizendo, olha, Deus, quando o Senhor Jesus se manifestar do céu, ele vai livrar vocês dessa opressão, trazendo alívio para vocês. E em contrapartida, ele vai trazer um julgamento para aqueles, ele vai trazer um julgamento, ele vai punir aqueles que perseguem vocês. Vejam, o que Paulo está trabalhando é trazendo toda aquela carga de informação do Antigo Testamento, da linguagem bíblica, que faz alusão a eventos históricos pelos quais Deus manifestou a sua justiça. Está os descendentes de Abraão no Egito, sendo oprimidos, humilhados, escravizados. O que Deus faz? A linguagem do evento histórico, Deus manifesta as 10 pragas. Deus pune os inimigos do povo de Deus, os opressores do povo de Deus, e demonstra assim a sua justiça manifesta. Depois você vai perceber que mais um segundo evento, quando a Babilônia leva, o reino da Babilônia, na pessoa de Nabucodonosor, leva o povo para ficar no cativeiro por 70 anos, depois Deus pune a Babilônia. Esses eventos não são apenas para informar vocês, mas é para estabelecer um referencial de como Deus lida com a injustiça, de como Deus lida com aqueles que viram as costas para a sua mensagem, para a sua pessoa, e de como que eles agem com a sua igreja, com o seu povo. Mas hoje a gente tem dificuldade, até na igreja a gente tem dificuldade. Você sabe por que que às vezes a gente lida de modo letárgico na criação dos nossos filhos? É porque às vezes você não crê no inferno. Você não crê no inferno. Essa linguagem é antipática, ela causa uma repulsa. Você às vezes lida com seu filho e vai meio que de qualquer jeito, sem lidar com as informações do evangelho como tem que ser lidado, é porque você não crê no inferno, você não crê na punição eterna. Se você cresce, você oraria mais pelo seu filho. Eu não estou dizendo que você vai salvar o seu filho, mas você cumpriria melhor com a responsabilidade na criação do seu filho. Você alertaria mais as pessoas que estão à sua volta, os seus familiares, seus amigos, as pessoas com quem você trabalha. Sabe por quê? Porque o inferno existe, a punição existe, a justiça de Deus virá, e nós precisamos, para uma sociedade imoral, leviana, profana, dizer isso às pessoas. Vejam a linguagem do julgamento, versículo 8. Diz o texto assim, retomando o versículo de número 7, quando diz assim, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder, em chama de fogo, a linguagem do julgamento. O fogo na Bíblia, no Antigo Testamento, e em várias passagens, o fogo é sinal de majestade, de glória de Deus, mas o fogo também não fala só da glória, da majestade, da santidade de Deus, o fogo também é uma imagem de julgamento, de juízo.
Quando Cristo vier, quando ele se manifestar, alívio para os que são perseguidos e tormento para aqueles que perseguem a igreja. O apóstolo mostra, portanto, que os perseguidores não sairão ilesos. Com toda certeza, os ímpios serão punidos. A punição, ela decorre de três coisas. A primeira é porque eles perseguem o povo de Deus. E quando Paulo fala assim, se de fato é justo para com Deus que ele dê paga em tribulação, a ideia aqui, se de fato, não é uma condição hipotética, é uma condição de certeza. É certo que Deus vai atribular aqueles que atribulam vocês. É isso que Paulo está dizendo. Segundo, é porque não conhecem a Deus. Paulo no versículo 8 vai falar assim, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem o evangelho de Cristo Jesus. Alguns teólogos vão falar assim, olha, essa categoria de grupos que Paulo está falando aqui, os que não conhecem a Deus, alguns teólogos vão dizer, são gentios. E os que não obedecem o evangelho são os judeus. E aí a gente fica indeciso se de fato é assim, interage. Eu penso que essa é uma possibilidade, sim. Mas tinha também os judeus também que não conheciam o evangelho, tal como o evangelho é descrito nas Escrituras. O certo é que Paulo está dizendo o seguinte, olha, eles serão punidos porque perseguem o povo de Deus e serão punidos porque não conhecem a Deus. Porque tem gente que persegue a igreja de Deus porque não conhece a Deus e também não obedece o evangelho do Senhor Deus. Tem gente que não obedece o evangelho do Senhor Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. O evangelho que é a boa nova, preste atenção nisso. Ele é para ser conhecido, ele é para ser crido e ele é para ser obedecido. Se você está na igreja, se você está aqui nessa manhã e você só conhece o evangelho, mas você não crê, não obedece o evangelho, se você não rever a sua posição diante do Senhor nosso Deus, de arrependimento e fé, você será um desses que serão punidos. Tem gente que intelectualmente ela conhece o evangelho, conhece muito do evangelho, mas não obedece o evangelho. Não vive conforme o evangelho. E aqueles que rejeitam a oferta do evangelho receberão uma justa punição, Paulo está dizendo. Será inevitável. Será inevitável. Agora, nós vimos a linguagem do julgamento, agora vejam a linguagem da extensão do julgamento. Versículo de número 9 diz assim, estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Ele está falando da extensão desse julgamento. Não é uma extensão temporal, não é uma extensão de aniquilação definitiva. Ele está dizendo destruição eterna. Alguma coisa que começa e jamais terá fim. Jamais terá fim. Será eterna retribuição. Eterna retribuição aqui, ou eterna destruição, melhor dizendo, é um sinônimo de banimento definitivo da presença de Deus. Banido definitivamente da presença de Deus, sem qualquer possibilidade de reversão da condição na qual a pessoa se encontrava. A destruição aqui não significa deixar de existir, mas perder o propósito de existir. Não tem mais propósito de existir. Se nessa vida temporal, quando a pessoa vive sem propósito de existir, já é uma coisa terrível, agora imagina só nessa esfera de extensão de destruição eterna, quando ela continua existindo, a parte da presença de Deus, mas sem propósito de existir. Porque só tem propósito de existir na presença de Deus. Quando eu descubro quem eu sou para Ele, quem eu sou nele. Fora disso, a vida é uma vida sem graça. O propósito de existir faz sentido quando nós vivemos perante a face de Deus. Quando a pessoa fica fora da face de Deus, então a pessoa existe, mas existe sem propósito pelo qual ela deveria existir. Crente presbiteriano, crente do Senhor Jesus, crente que está aqui nessa manhã, família IPG2. Aqui é um campo de batalha.
Tem muita gente ingênua, né, achando que isso aqui que essas coisas vão melhorar aqui, aqui vai se tornar um paraíso. Aqui é uma batalha. Aqui, quando o menino aporta, 9 meses lá no ventre da mãe, crescendo, o pai brincando, fazendo cafuné, conversando com ele, né, ele dando chutinho, os pais vibrando. De repente, vai na maternidade e o menino sai, e a primeira reação dele aqui é o choro. Chegou no campo de batalha, bem-vindo ao campo de batalha. Pergunto Elias, do pastor Luciano, da Bela. Luciano está aí? Luciano? Pergunto Elias, esse campo aqui, pergunta os nossos filhos, pergunta a si mesmo. Aqui é batalha. Lutas são enfrentadas por conta da fé. Lutas são enfrentadas no emprego. É uma perseguição que surge no emprego. Lutas surgem nas relações interpessoais. Às vezes dentro de casa elas se travam. Lutas são provocadas por conta de enfermidade. Lutas que roubam o nosso sono. Lutas que trazem insônia, que faz a gente não conseguir pegar no sono. Entretanto, há 2 quando na passagem que lemos. 2 quando. O primeiro quando está no versículo 7, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. O primeiro quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, todos os homens, nesse quando aqui, todos os homens maus, sem exceção, serão punidos, mas os crentes que vivem uma vida de tensão sem trégua, finalmente receberão alívio. Receberão alívio. O segundo quando, no versículo 10, diz assim: quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirados em todos os que creem, naquele dia, todos os ímpios, sem exceção, nesse quando, sofrerão a penalidade de eterna destruição e serão banidos da face do Senhor. Mas todos aqueles que sofreram por causa do reino de Deus, sem exceção, serão considerados dignos do reino de Deus e experimentarão alívio para todos sempre. Sendo assim, meus queridos irmãos, o crente precisa ser recordado que a vinda do Senhor Jesus colocará um ponto final naquilo que provoca sofrimento de uma vez por todas. Quanto sofrimento! Às vezes eu olho para as coisas que se passam comigo existencialmente. Às vezes olho para as cicatrizes que a minha filha com 32 anos tem. E o que me traz consolo, e não é um subterfúgio, é uma verdade real na qual eu creio, é que um dia haverá só cicatriz, mas não haverá mais dor. As cicatrizes estarão lá, mas totalmente curadas. Assim como o meu Redentor tem cicatrizes. As cicatrizes serão apenas uma recordação que tudo passou. Que as primeiras coisas passaram. E eis que tudo se fez novo. E agora nós reinaremos com Ele para todo sempre. De qual grupo você fará parte? Daquele que será recompensado? Ou daquele que será julgado? Pense nisso. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.